Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Diálogos, uma iniciativa promovida pelo Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia e pelo Ateliê de Humanidades. Hoje nós vamos discutir um pouco olhando para o mundo. Em poucos dias, como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump está deixando marcas assustadoras. A sua mentalidade, o seu objetivo, parece estar apontando para desorganizar, destruir e produzir confusão. A postura é prepotente e promove, justamente por isso, estragos generalizados dentro e fora dos Estados Unidos. Trump fixou novas taxas para importação de aço e alumínio, fez deportações iniciais de imigrantes, renunciando a um ativo importante para a estrutura produtiva da América, pisoteou direitos humanos básicos, propôs transformar a faixa de Gaza numa espécie de resort, sem a presença dos palestinos, que seriam realocados em outros países da região, imaginando que, com isso, o conflito no Oriente Médio terminaria e Israel estaria protegido. Também reforçou as relações com Putin, virando as costas para a União Europeia. Para Trump, não há Acordo de Paris, nem preocupações climáticas e ambientais. Os Estados Unidos, segundo ele, deverão atuar com os olhos para dentro. Saiu de cena o multilateralismo, substituído por um unilateralismo de corte autoritário e nacionalista. A guerra comercial com a China, entre outros países, faz parte dessa estratégia, com a qual Trump imagina tornar a América grande novamente. Reerguer a América, no entanto, parece ser uma confissão de que os Estados Unidos entraram em declínio e que seu retorno ao primeiro plano dependerá de um líder forte e destemido, o próprio Trump. Estaríamos, assim, a assistir a uma espécie de crise de hegemonia do Império americano, algo que é, evidentemente, discutível e que merece uma boa discussão. Será que estaria em curso uma nova Guerra Fria, agora não mais condicionada por confrontos ideológicos, mas pela luta por espaços comerciais, defesa de fronteiras e disputa pela inovação tecnológica? O ChatGPT hoje, norte-americano, está desafiado pelo chinês DeepSeek, abrindo com isso uma possibilidade de que se comece a pensar a geopolítica como sendo matrizada pela inteligência artificial. Para conversar sobre tudo isso, convidei o cientista político e especialista em relações internacionais, Guilherme Casarões. Guilherme Casarões é doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de Campinas, pelo programa Santiago Dantas, e é professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Guilherme Casarões, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muitíssimo bem-vindo aqui. Marco, que prazer, que honra poder estar aqui contigo, não só pela minha admiração por você, pelo que você produz, mas também por poder participar dessa iniciativa do IEPFD, Ateliê de Humanidades. É sempre muito bom poder dividir um pouco daquilo que a gente vem pensando, daquilo que nos angustia no dia a dia. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos bater um papo interessante sobre esse momento muito difícil que a gente está vivendo. Obrigado, Guilherme. Bom, vamos começar tentando fazer um pouco o beabá. Como é que nós entendemos esse Donald Trump? Suas promessas e ações, os primeiros passos, são para valer ou não passam de bravatas, digamos assim, para explorar ao máximo aquele famoso período de 100 dias que todos costumam ver como o tempo necessário para um governante mostrar a que veio? Como é que você vê o Trump? Marco, eu, até como alguém que estuda a extrema-direita em nível global, e principalmente nas Américas, eu tendo a levá-lo a sério, né? É claro que existem elementos de um bufão típico, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa com poder real.
poder de transformar a realidade política interna, poder de projetar-se para o mundo, gerando transformações importantes. Mas a primeira coisa que eu diria, Marco, a respeito do Trump é que ele é muito menos a causa do que a gente tem vivido, a causa do que temos visto já há 8 anos no mundo, essas transformações profundas pelas quais o planeta tem passado, mas ele é mais um sintoma. O Trump é um sintoma de um mundo em transformação. E aqui eu recorro a uma frase do Papa Francisco, que no momento que a gente está gravando está lá no hospital, né, lutando contra uma pneumonia grave. E o Papa Francisco, assim que virou Papa, ele disse o seguinte: a gente não está num período de mudanças, a gente está numa mudança de período. A gente está vivendo entre 2 épocas completamente diferentes. Uma ordem liberal internacional, que foi a ordem em que você e eu crescemos intelectualmente, a gente aprendeu a pensar o mundo a partir de determinados marcos, como multilateralismo, livre comércio, democracia, valores liberais. Essa ordem liberal internacional parece estar indo embora e dando lugar a uma outra coisa, que a gente não consegue ainda delimitar de maneira muito clara, mas é uma ordem certamente mais autoritária, mais protecionista, mais unilateral e menos liberal, mais iliberal, se a gente quiser. E o Trump, ele talvez seja o sintoma mais visível dessa transição que a gente está vivendo. Então, eu geralmente evito começar uma conversa colocando a culpa no Trump como se ele fosse o causador dos problemas que a gente tem visto. Eu acho que ele é mais parte desse processo amplo, dessa mudança de eras, né, que a gente está vivendo. Para entender a política externa do Trump em particular, o que eu diria é o seguinte: primeiro, tem semelhanças importantes com aquilo que o Trump fez no seu primeiro mandato, na sua primeira passagem pela presidência americana entre 2017 e 2020. Eu acho que as semelhanças, enfim, têm a ver com elementos tanto estruturais quanto até pessoais do Trump. E eu diria que uma diferença importante de Trump 1 para Trump 2, que é esse momento que a gente tem vivido agora, é o fato de que ele tem muito mais ferramentas, muito mais recursos de controle sobre o governo e uma leitura muito mais acurada sobre a situação internacional. Trump chega pela primeira vez à presidência de maneira meio amadora, né? A gente viu, ele estava com dificuldade de formar um governo, ele não tinha aliados, ele não tinha, né, um grupo político leal a ele, numeroso o suficiente para poder governar, então ele teve que recorrer ao Partido Republicano tradicional, teve que recorrer à direita cristã americana, que ficou ali do lado dele durante o primeiro mandato, e nesse segundo mandato é um pouco diferente, porque ele tinha, inclusive, ele tem a seu dispor um manual de instruções sobre o que fazer nesse segundo governo. Esse manual, que já foi bastante divulgado e analisado pela imprensa, o famoso Projeto 2025, que foi divulgado no final de 2023 como uma espécie de playbook, né, para um novo governo conservador. E, aparentemente, eu li o Projeto 2025, aparentemente o Trump ele vem seguindo muito à risca tudo aquilo que o Projeto 2025 propunha como forma, por exemplo, de demolir a burocracia, de promover mudanças importantes na lógica geoeconômica do mundo, principalmente em termos comerciais, mas, sobretudo, o Projeto 2025 falava da construção de uma nação cristã nos Estados Unidos, e parece que o Trump está caminhando nesse sentido também. Agora, esse Trump 2.0, assim como foi no passado, ele se orienta em matéria de política externa a partir, eu diria, de 3 coisas fundamentais, Marco. Primeiro, a gente não pode deixar de considerar que os Estados Unidos seguem sendo a maior potência do mundo. Então, existe um elemento muito forte no Trump, que é comum, francamente, a Obama, a Biden, a Clinton e a Bush, que é a realpolitik americana. A política externa norte-americana, ainda que varie de governo a governo, ela é em grande medida subproduto da posição que os Estados Unidos ocupam no mundo, das disputas geopolíticas em que os americanos estão envolvidos, né, desde a sua independência, mas sobretudo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, parte do jogo jogado pelo Trump é um jogo de realpolitik, é um jogo geopolítico clássico, né? Talvez a maneira como ele faça isso
permita nos dizer de uma certa realpolitik de TikTok, né? Uma coisa meio contemporânea, muito rápida, muito veloz, que faz jus à maneira como Trump governa, inclusive, mas eu diria que isso tem a ver com a posição estrutural que os Estados Unidos ocupam no mundo. Uma segunda dimensão da política externa do Trump é a questão ideológica. Ele representa um eleitorado que é profundamente ideologizado a partir da ideia do MAGA, né, do Make America Great Again, que é o nativismo trumpista que se mistura com a dimensão religiosa. Eu acho que parte do que ele vem fazendo, a questão das deportações, por exemplo, está muito ligada a essa base eleitoral a quem ele quer, de alguma forma, acenar ou se conectar. Agora, mesmo assim, mesmo ele tendo feito algumas sinalizações importantes para a sua base ideológica, a popularidade dele, eu acabei de receber esse dado, a popularidade dele caiu significativamente ao longo desse primeiro mês de governo. Então, talvez a estratégia não esteja dando tão certo. E aí o terceiro e último ponto, muito rápido, para concluir, a gente também não pode desconsiderar um elemento pessoal do Trump. O Trump ele faz política externa em larga medida para si próprio, para benefícios econômicos, para benefícios dos seus aliados, dos seus colegas ali, inclusive do setor privado. Os Estados Unidos perderam completamente a referência de república, no sentido filosófico que você conhece bem da palavra, separação do público e do privado. Então, o Trump ele faz uma política externa que é muito transacional, ele mentaliza a partir dessa dinâmica de ganha e perde do tempo inteiro, essas negociações permanentes, e parte disso respinga para os seus ganhos individuais ou do seu grupo. Então, esse é um outro elemento que vai aparecer na política externa trumpista de certa maneira. Mas eu diria, em resumo, que é isso. São 3 dimensões, uma estrutural, uma ideológica e uma transacional e muito pessoal dele. Não, muito bom. Eu queria abrir, a partir dessa sua intervenção, que é bastante esclarecedora e que coloca em pé na mesa o personagem Trump e os seus desdobramentos, eu queria abrir para 2 dimensões. Uma é a dimensão interna dos Estados Unidos. Embora ele esteja manobrando para atender os seus eleitores, que foram muitos nas eleições, ele ganhou no colégio eleitoral e no voto popular. Então, muita gente apostou no Trump e acreditou no Trump. E algumas das medidas dele, as primeiras, parecem não ter força suficiente para impactar dentro dos Estados Unidos, como é o caso das taxações, das tarifas. Ele faz isso imaginando que uma nova formulação comercial vá produzir crescimento e emprego nos Estados Unidos, ou pelo menos, não é que ele imagina, ele promete que com essa medida ele vai turbinar a economia. Não é bem assim e parece não haver um consenso em relação a isso, né? Medidas comerciais unilaterais não são, até onde eu conheço, imagino, não são capazes de mudar o norte de uma economia, né? A estrutura de uma economia nacional. A outra coisa, ainda olhando para dentro dos Estados Unidos, é que ele combate a ideia que foi chamada, acho que pelo próprio Trump, de Estado profundo, ou seja, aquele Estado que se coloca como agente da vida econômica, produzindo instituições que aplicam políticas públicas, fazendo uma série de operações que, de fato, podem chegar perto de uma interferência na vida das pessoas, explorando essa ideia malfadada hoje, mal posta, de liberdade de expressão, liberdade de viver, de fazer as escolhas, né? Então, eu acho que um risco que o Trump corre, e que eu torço para que ele corra de fato, é esse que você falou, já indicando essa pesquisa de uma certa queda, ainda que pequena, na popularidade dele. É dele frustrar os seus eleitores. E, com isso, criar uma tensão interna que não vai conseguir ser, a meu ver, capturada pelos democratas, que também não estão muito bem na fita, como se poderia falar, né? Quer dizer, então, eu acho que é um cenário que a gente só vai conseguir fechar, vamos dizer, analiticamente, daqui a alguns meses, né? Passado esses 100 dias
ou algo assim, a gente vai ver qual é o efeito real para dentro dos Estados Unidos dessas operações e desse conjunto megalomaníaco de propostas. A própria retirada dos imigrantes é um problema para os Estados Unidos, que não só simbolicamente são um país de imigrantes, como uma boa parte desses, digamos, clandestinos, operam na economia pequena e são fundamentais para girar a roda do consumo, dos serviços e assim por diante. Né? A outra dimensão eu coloco depois. Como que você vê essa situação? Você acha razoável pensar numa certa produção de frustrações no eleitorado trumpista? Marco, eu acho que sim, eu acho que há um potencial de muita frustração acontecer, surgir ao longo dos próximos meses. Eu nem respondi na primeira parte da tua pergunta, a questão dos 100 dias, porque eu acho, sinceramente, que esse marco dos 100 dias, que geralmente é pensado quando a gente está falando de democracias pactuadas, de uma dinâmica em que você ainda tem que ter o apoio do Congresso por um tempo para poder provar que veio, isso não se aplica aos Estados Unidos de hoje. Primeiro porque o Trump ganhou tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. Foi uma vitória significativa do ponto de vista eleitoral. Ele controla a Câmara e o Senado e ele tem uma maioria virtual no judiciário também, ou seja, essa necessidade de implementar coisas em 100 dias, ou nessa janela, não se fez presente na estratégia do Trump. E eu diria mais, parodiando Juscelino Kubitschek, o Trump, ele fez 100 dias em 10, ou 100 dias em 1, porque no primeiro dia ele já expediu, sei lá, 70, 80 decretos executivos, proclamações diferentes para poder fazer uma alteração profunda na ordem política, jurídica, em que e internacional, claro, em que os Estados Unidos estão imersos. E tem a ver com essa geopolítica de TikTok que a gente comentou, né? O Trump, ele faz tudo muito rápido. Obviamente, essa estratégia ela vai se esgotar em algum momento, por duas razões que você bem apontou. Primeiro, existe um efeito inflacionário de tarifa que a gente não está, nesse momento, contabilizando. Tarifas adicionais a produtos importados pelos Estados Unidos vão produzir um efeito cascata sobre a economia norte-americana que vai pesar no bolso de todo mundo. Não é só no bolso do democrata, é no bolso do americano médio, muitos dos quais votaram no Trump. E a questão migratória é a mesma coisa. Você vai ter uma redução, um enxugamento da mão de obra, você vai ter problemas em determinados setores da economia americana, que essa crise migratória, vamos dizer, preliminar, ela tem gerado já. A gente vê vídeos, vê imagens de obras paradas, porque mesmo o imigrante legal, legalizado nos Estados Unidos, ele está com medo de ser perseguido pelas autoridades. Ele está com medo de sofrer discriminação na rua por parte de pessoas que vão tratá-lo mal pelo mero fato de ser um imigrante, independentemente da sua condição. Né? Então, agora, por exemplo, brasileiros estão sendo aconselhados a carregar o passaporte consigo para onde quer que vão, para não serem discriminados como imigrantes ilegais, por exemplo. Então, existe todo um efeito social e econômico potencial que essas medidas do Trump têm causado. E é claro que ele, como um animal político, ele vai entender o momento de parar, inclusive, com isso. Ele vai poder prestar contas para o seu próprio eleitorado, dizendo: as promessas de campanha que eu tinha prometido para os primeiros dias eu efetivamente cumpri, e depois ele vai modular o discurso, vai se ajustar para tentar se posicionar de uma outra forma. Agora, você tem toda a razão, Marco, no sentido de que o retorno do trumpismo e do Trump à Casa Branca refletem não só um estado de coisa da democracia americana, uma democracia frustrada com o próprio sistema, frustrada com o tamanho da burocracia, frustrada com o descolamento entre as instituições políticas e a necessidade específica das pessoas, e a gente também está falando, por outro lado, além da frustração, de um partido democrata que não conseguiu responder tampouco a essa nova realidade dos Estados Unidos. Desde 2008, se a gente quiser voltar um pouco no tempo, acompanhamos esse processo de corrosão da democracia norte-americana de dentro para fora. A gente viu a ascensão do Tea Party, a gente viu as dificuldades que o Partido Democrata enfrenta até hoje entre uma vertente mais woke, vamos dizer, mais progressista, mais identitária,
e uma vertente mais voltada para a dinâmica de classe, para a preocupação com o trabalhador, para a preocupação com o emprego, etc. Bernie Sanders foi uma alternativa disruptiva à esquerda, falando, por exemplo, da necessidade de abandonar, a perdoar as dívidas estudantis dos americanos e reinstituir um programa de saúde pública universal nos Estados Unidos, coisa que parece muito radical para os parâmetros dele, e, ao mesmo tempo, o trumpismo ele surge como uma alternativa à direita também muito forte nesse sentido. Essa divisão e, ao mesmo tempo, essa paralisia do Partido Democrata colocaram a democracia americana numa situação absolutamente desconfortável, porque a gente imaginava, até a eleição do ano passado, que mesmo que o Trump ganhasse, ele ainda abriria uma margem de interpretação para a possibilidade de os democratas voltarem ao poder. A gente tinha a sensação de que seria uma vitória apertada, de que seria uma vitória difícil, até mesmo que os democratas poderiam ganhar essa eleição, porque o Trump, afinal de contas, está muito fora da casinha, mas o que se sucedeu, no fim das contas, mostra que a situação da democracia americana é mais grave, é quase terminal, em certo sentido, mais grave do que a gente imaginava. Eu antevejo, e eu já tenho lido muitas análises que caminham no mesmo sentido, que a gente pode ter nos próximos anos, nesse intervalo de 4 anos aí do governo Trump, a gente pode ter uma conflagração social mais dura, que pode se manifestar na forma de grandes protestos eventualmente violentos. A gente viu isso, por exemplo, com o Black Lives Matter e a morte do George Floyd por um policial acho que foi no Wisconsin, no Minnesota, enfim, em 2020, e a gente pode ver, inclusive, o agravamento desse cenário levando a uma situação de conflito civil. E aqui eu não quero dizer guerra civil no sentido clássico, no sentido estrito da palavra, mas, por exemplo, a gente já está falando aí de estados discutindo a sua própria secessão da Federação Americana, temas que pareciam completamente ficcionais, estão parecendo agora um pouco mais tangíveis na realidade política dos Estados Unidos. Então, ainda que a gente trate essas coisas como hipóteses muito pouco prováveis de ocorrer, eu acho que um dos sintomas do que você mesmo chamou, Marco, de declínio do Império Americano, da hegemonia americana, podem passar por uma ruptura, uma fratura social e política muito profunda nos Estados Unidos. E por uma corrosão da democracia americana, né? Você pode ter as duas coisas simultaneamente. Uma paralisia dos mecanismos democráticos americanos, né? Assim, essa é uma preocupação corrente na academia, né? A gente tem autores como Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, que têm escrito sobre isso, do lado de lá. Inclusive o livro do Levitsky, que aqui no Brasil foi traduzido como Como Salvar a Democracia, o título em inglês é A Tirania da Minoria. Mas veja que esse título ele parte de um suposto equivocado. O pressuposto do livro era de que o Trump seria eleito pelo colégio eleitoral sem a maioria popular. E o que aconteceu foi outra coisa. É claro que 79 milhões de eleitores é uma minoria absoluta se a gente pega a população norte-americana. Mas num sistema em que o voto não é obrigatório, eu sei que esse tema te interessa, num sistema em que a democracia ela tem uma série de mecanismos, da própria forma como ela foi desenhada, que desestimulam o voto e a participação eleitoral, num quadro como esse, quase 80 milhões de votos é muita coisa. Ou seja, o Trump ele não é uma exceção, ele é um candidato cada vez mais no mainstream da lógica da política norte-americana, o que deveria acender uma série de sinais amarelos ou vermelhos sobre o estado da democracia norte-americana. E, lamentavelmente, nesse mundo em transição, a crise da democracia americana, de certa maneira, é a crise da democracia global. Porque a gente está falando da democracia mais antiga, moderna, a gente está falando de um conjunto de instituições que sinalizava para outros países do mundo um caminho do ponto de vista político. E esse caminho, essa lógica de checks and balances, de freios e contrapesos, essa lógica institucional de uma burocracia de Estado, isso tem se perdido. E a gente vê isso de maneira muito sensível no caso brasileiro, mas a gente pode pensar no resto do mundo, sobre como que as narrativas antidemocráticas nos Estados Unidos, elas colam em outros lugares. Como é que o bolsonarismo replica quase que
a tradução literal daquilo que o Trump diz lá vai ser incorporado pelo Bolsonaro aqui, pelos seus apoiadores. Isso acontece na Europa, em vários lugares, isso acontece ao redor da América Latina, acontece em Israel, acontece na Índia. Então, é importante que a gente fique atento e talvez preocupado com o fato de que a crise democrática americana e todos esses sintomas que a gente enumerou, eles vão também se replicar pelo mundo, trazendo nefastas também. Terão repercussão, como é fácil de imaginar. E eu queria, pegando essa ideia da repercussão dessa direita de Trump nos Estados Unidos, com tudo isso que nós conversamos aqui, e jogar para o cenário brasileiro. Né? Quer dizer, o Trump parece não está muito preocupado com a América Latina. Pelo menos até agora, ele não manifestou nenhum interesse específico sobre a América Latina ou sobre o Brasil. Não que devesse manifestar, mas os primeiros movimentos dele vão em outra direção. Europa, Oriente Médio, né, Rússia, né, que estão no radar do Trump. E no caso brasileiro, as medidas comerciais de taxação dele repercutiram. Repercutiram a ponto do nosso presidente Lula, dizer que o Brasil vai retaliar os Estados Unidos, vai responder na mesma moeda. A pergunta que eu queria te fazer, independentemente do que diz o Lula ou não, é se o Brasil tem cacife para retaliar os Estados Unidos. Se ele tem condições, digamos assim, de confrontar uma política comercial americana de taxações recíprocas, como o Trump falou, mas que de reciprocidade tem muito pouco, ou se a política externa brasileira deveria privilegiar uma outra posição, uma posição, digamos assim, é meio retórico o que eu vou falar, de ignorar, dentro do possível, as medidas do Trump e orientar a economia brasileira, os interesses brasileiros, para o desenvolvimento de relações com outros países de uma maneira bem ampla, como, aliás, é da tradição da diplomacia brasileira, da política externa brasileira, né? Apesar de alguns tropeços ao longo do caminho, que fez com que a nossa política externa, em alguns momentos, ficasse mais seletiva, digamos assim, né? Mas a possibilidade de agir no mundo de uma maneira plural e aberta talvez pudesse ser vista como uma alternativa mais interessante do que ficar debatendo de uma maneira irreal as possibilidades de confrontar os Estados Unidos. O Brasil, me parece que não tem força para isso e não tem nem mesmo um aparato técnico e intelectual para fazer essa operação. Você acha isso também? Marco, eu só vou começar com uma pontual discordância. Eu acho que o Trump 2 ele está muito mais preocupado com a América Latina e com as Américas num sentido amplo do que o Trump 1. De fato, no Trump 1 não tinha América Latina no horizonte. Mas veja, o fato de ele ter nomeado Marco Rubio como secretário de Estado, né, um filho de imigrantes, um sujeito que exerceu mandatos como senador da Flórida, defendendo, né, a lógica das comunidades, né, imigrantes ali no sul dos Estados Unidos, falando muito de Venezuela, falando muito de Cuba. Quer dizer, esses são temas que interessaram particularmente ao Marco Rubio. E veja, eu concordo que o Trump não está nem aí para a América Latina, mas o governo Trump estabeleceu, isso está escrito, inclusive, o Marco Rubio publicou no Wall Street Journal, um texto que antecedeu a sua ida à América Central, faz umas 2 semanas, em que ele descreve a política externa de Trump 2 como uma política externa para o hemisfério. Inclusive, há uma ressignificação interessante sobre o que eles entendem por Ocidente, porque quando a gente fala em Western Hemisphere, durante o Trump 1 era a Europa. A preocupação era com a OTAN, era com Rússia, era com China, era com as questões migratórias ligadas à Europa. Mas veja que a preocupação agora no Trump 2
ela envolve uma percepção de Ocidente que inclua toda a América. Tem uma capa que saiu daquele jornal New York Post, que eles colocam assim, até brincando com a ideia de doutrina Monroe. Eles fizeram a capa falando da doutrina Donroe, né, fazendo uma alusão ao Donald Trump, em que era o Trump, aquela cara do Trump fazendo uma careta, sei lá, e atrás um mapa do hemisfério da América do Norte, né, colocando assim, Canadá, 51º estado, Groenlândia, agora vai chamar Red and Blue Land, ou alguma coisa assim, o México agora é Golfo da América, o Panamá agora é o nosso canal de novo. Então, de certa maneira, eu acho que a América Latina ela volta ao radar do Trump por outras vias, né? Que tem a ver com uma preocupação migratória, que tem a ver com uma questão da presença chinesa na América Latina, e eu acho que todos esses elementos vão ser importantes para a gente poder se orientar sobre como é que o Trump vai lidar com a região. Não, muito interessante isso, muito interessante. Voltando ao ponto das tarifas que você tinha levantado, eu acho que, apesar dos efeitos nocivos das tarifas para a economia americana, é inegável que as tarifas hoje são a principal linguagem pela qual o Trump coage os seus antigos aliados para que eles possam fazer coisas. Com o Canadá tem sido assim, com o México tem sido assim, com a Colômbia foi assim. A ameaça de tarifa não é para aumentar a inflação interna. A ameaça de tarifa sequer é para atingir um objetivo puramente econômico. A ameaça de tarifas tem muito a ver com o comportamento que os Estados Unidos desejam impor sobre os vizinhos, países que a gente considerava muitas vezes intocáveis, porque eram aliados de primeira hora dos Estados Unidos, estão vendo essa lealdade ser questionada no dia a dia. A ida do J.D. Vance à Europa foi muito nesse sentido também, que na Conferência de Segurança de Munique ele falou que os problemas da Europa não são a Rússia, né, e a Ucrânia. O problema da Europa é ideologia de esquerda, o problema da Europa é migração e coisa e tal. O que o Brasil pode fazer? E aí, vamos aqui fazer uma avaliação muito realista sobre o que o Brasil pode ou não pode fazer. Marco, eu sou muito otimista com relação ao lugar que o Brasil ocupa no mundo, ou que pode vir a ocupar, mas eu reconheço que o Brasil tem muito poucos recursos nesse momento para poder responder ao terremoto Trump, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, retaliação, olho no olho, o Brasil não tem condição de fazer. Veja, o governo Lula ele viu a sua popularidade despencar de 35% para 24% entre dezembro e fevereiro. E toda essa baixa de popularidade movida pela crise do PIX, pela crise do dólar e pela infame fala do Lula de que está caro demais, então não compra. Ou seja, a questão econômica ela tem uma incidência tão decisiva sobre o futuro político do PT, do Lula e do governismo no Brasil, que eu acho muito arriscado o Brasil querer responder no campo econômico, e a gente tem uma história toda que nos ensina isso. Toda vez que fomos, com perdão da expressão, Marco, toda vez que a gente foi para o pau com os Estados Unidos, bilateralmente a gente se deu mal. Né? O Reagan, lá nos anos 80, já estava extorquindo a indústria brasileira, ameaçando sanção, impondo sanção. Nosso amigo Tulo Vidjevin escreveu um livro inteiro sobre isso, como que a questão da informática lá nos anos 80 e das patentes arrebentou o Brasil. Então, os Estados Unidos, nessa hora, são implacáveis e qualquer tentativa de reagir no campo econômico vai, eu diria, ser muito problemática para o Brasil. O que o Brasil pode fazer? Eu descarto o cenário que o Lula mesmo evocou de ser amigo do Trump. O Lula está com uma ideia muito errada sobre quem é Donald Trump, porque ele acha que o Trump é o Bush filho. Ele acha que o fato de ele ter sido amigo de um republicano o torna naturalmente propenso a ser amigo de outro, mas o Trump é outro tipo de coisa, né? O Trump ele não vai se orientar por amizades pessoais, que, aliás, ele gosta de bajulador, não é de amigo, e dificilmente ele vai tratar o Lula, que ele mesmo já chamou de maluco extremista de esquerda, e dificilmente vai tratar o Lula como um parceiro potencial. Então, o cenário da amizade com os Estados Unidos é descartado. O que meio que nos coloca diante de duas possibilidades. Possibilidade número 1 é o Brasil não fazer nada, é o Brasil submergir. E eu acho que, de certa forma, com a cautela que se impõe sobre o governo Lula nesse momento,
a primeira reação do Lula vai ser dar uma afastada, fingir que não é com ele, obviamente vai contestar algumas medidas específicas, por exemplo, como a sobretaxa no aço brasileiro, que tem um potencial de causar dano muito grande a certas regiões do Brasil, a começar pela minha terrinha, Minas Gerais. Então, eu acho que reagir pontualmente e no plano retórico pode ser uma saída, mas assim, sem confrontar diretamente o Trump, ainda mais no momento em que tudo parece muito incerto. O governo brasileiro, por exemplo, não deu a mesma resposta que Gustavo Petro da Colômbia com relação aos aviões de deportados. A gente se manteve ali meio submerso. E a outra possibilidade, eu acho que a alternativa a isso, é o Brasil ter uma postura mais, para usar uma expressão do Celso Amorim, mais altiva, que seria responder à altura, não necessariamente no campo econômico, mas, por exemplo, buscando mobilizar uma frente progressista na América Latina para se contrapor aos delírios trumpistas, digamos. Ou fortalecer os laços ou os vínculos do Brasil no âmbito dos BRICS, já que os BRICS têm sido apontados como o principal inimigo do Trump nesse sentido da geopolítica ou da nova geoeconomia. Mas eu acho que esse caminho altivo, que nos forçaria a repensar alianças, a aprofundar certas relações que a gente tem, eu acho que isso é muito pouco provável nessa quadratura histórica que a gente está. Por uma razão muito simples. Primeiro que o Trump não tem medo de retaliar duramente. Não à toa um tweet, um dos poucos tweets, aliás, que ele repetiu depois de um tempo, foi o tweet que ele vai impor 100% de tarifas sobre os países dos BRICS, caso eles sigam discutindo a desdolarização do seu comércio. Então, eu ficaria com medo desse tipo de coisa, e, de novo, não porque eu levo o Trump muito a sério, mas é porque, sobretudo, o Trump é presidente dos Estados Unidos. Se fosse presidente de outro país, eu não teria tanto problema com isso, mas nesse caso em particular a gente tem que dar uma certa atenção. E eu acho que, por exemplo, então no caso dos BRICS, a minha aposta, por exemplo, é de que o Brasil vai tocar uma agenda à frente da presidência dos BRICS esse ano, uma agenda muito semelhante com aquela que o Brasil teve no G20 do Rio. Mudanças climáticas e transição energética, combate à fome e à pobreza e reforma das instituições multilaterais. Dificilmente o Brasil vai trazer questão do dólar, ou questões muito sensíveis, ou falar de Ucrânia, qualquer coisa que pareça muito confrontacional aos Estados Unidos, acho que o Brasil vai querer evitar nessa discussão. Até porque a gente tem outro compromisso que é a COP30 logo depois, e a gente também não quer atrapalhar a agenda diplomática do Brasil. Com relação à América Latina, a tal frente progressista que eu mencionei, eu também acho improvável que aconteça por um fato histórico também. Nunca conseguimos colocar a América Latina junto em torno de uma causa. A última vez em que isso aconteceu, você vai se lembrar, foi no, grupo de apoio à contadora nos anos 80, que depois virou Grupo do Rio, depois virou CELAC, mas assim, é uma iniciativa que tem impacto político muito pequeno. E que que depende muito do desempenho progressista nos diferentes países, né? Exato. E que historicamente nunca conseguiu colocar lado a lado, de mãos dadas, México, Colômbia, Brasil, Argentina, por exemplo. E nesse momento em que a gente tem Javier Milei, tudo bem, está metendo os pés pelas mãos na Argentina, mas é o presidente da Argentina. No momento que a gente tem Javier Milei, inclusive, ameaçando sair do Mercosul se o Trump oferecer a ele um acordo melhor, né? Que a gente tem uma Claudia Sheinbaum, uma pessoa, me parece extraordinária, mas voltada para dentro, preocupada com as questões que dizem respeito à relação bilateral entre México e Estados Unidos. Um Gustavo Petro, com uma popularidade também derretendo. Um Gabriel Boric, vivendo os seus próprios dilemas internos. Quer dizer, é muito difícil que o Brasil consiga articular, organizar uma frente comum de resposta ao Trump. De novo, nem com Reagan a gente conseguiu nos anos 80. A gente estava lá num momento muito difícil por causa das guerras ali na América Central, fizemos o grupo de apoio à contadora, mas assim, foi o máximo que conseguimos para responder conjuntamente a um problema que era de todos. Dívida externa, lá nos anos 80, não conseguimos fazer nada. Negociação da ALCA, cada um foi para um lado. Então, desde então, essa resposta conjunta hemisférica aos Estados Unidos, ela nunca apareceu. Então, eu acho que, pela falta de precedente histórico, isso me provoca um certo ceticismo. Eu não descarto, óbvio, mas eu acho que
muito pouco provável que aconteça. Olha, eu concordo com você nesse ponto, e acho que a gente tem um passado que nos ajuda a entender essas dificuldades de formação do que quer que seja em termos progressistas na América Latina, numa articulação, numa frente, etc. Agora, eu queria sair um pouco da discussão comercial, vamos dizer assim, e pensar a guerra real que existe no mundo, as guerras que existem no mundo, né? Ucrânia, Rússia, Israel, Gaza, ou seja, a gente tem pelo menos dois pontos, dois polos de conflitos que têm sido devastadores do ponto de vista humanitário, em particular, e implacáveis. Quer dizer, o que a Rússia, digamos, faz na Ucrânia é extremamente destrutivo, assim como o que aconteceu em Gaza, uma coisa fora de qualquer cálculo humanitário que se possa fazer, né? Como é que você está vendo o impacto dessas guerras em termos do sistema internacional, por um lado das alianças, das possibilidades de intervenção? Eu fiquei muito surpreso e muito assustado, para falar francamente, com esse entendimento que os americanos e os russos tiveram a respeito de de um eventual acordo para terminar a guerra na Ucrânia. Porque eles estão pensando nisso sem incluir a Ucrânia, pelo que eu li nos jornais que noticiaram essa conversação, essa conversa, e sem a inclusão da Ucrânia. O Trump chegou a dizer que a Ucrânia deveria desistir de entrar para a OTAN e abrir mão dos territórios ocupados já pela Rússia, pelos russos, né? Então, é um problema que mexe com muitas peças do tabuleiro internacional, nesse caso, particularmente na Europa, na União Europeia, que fica um pouco vendida nessa discussão, se é verdade que russos e americanos vão, de fato, levar à frente essa iniciativa de buscar uma suspensão ao término do conflito bélico ali na região. E no Oriente Médio, a coisa também é muito complicada, porque lá você tem uma figura como o Netanyahu, né, que faz a guerra sempre pensando no seu próprio fortalecimento, não nacional, mas pessoal ou grupal, e você tem a tragédia palestina, que não são coisas que possam ser resolvidas por um acordo simples. Uhum. Assim, né? Como que você está vendo essas duas guerras localizadas, vamos dizer assim? Elas podem vir a aumentar o belicismo no mundo, por exemplo? Marco, eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. A primeira delas é que essas guerras tampouco são causas de um mundo mais violento, elas são sintomas de um crescimento da violência em nível internacional, apontado pelo CIPRI, apontado por outros institutos. 2024 foi o ano que a gente teve o maior número de conflitos internacionais simultâneos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o número de mortos em conflitos, eu acho, salvo melhor juízo, 2023 foi o recorde desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente está diante de um mundo que está flagrantemente mais violento. Esse é o primeiro ponto. As guerras de Gaza da Ucrânia são sintomas, talvez os mais graves, desse recrudescimento da violência interestatal e intraestatal ao redor do mundo. A segunda coisa a ser dita sobre isso é a seguinte, voltando a um ponto que eu levantei no começo, o mundo que se abre hoje, diante do colapso da ordem liberal internacional, é um mundo orientado pela disputa das grandes potências. É um mundo que muitos têm caracterizado como uma ordem geoeconômica internacional, porque ela combina um elemento econômico, que virou a linguagem corrente dos países, com uma forte orientação geopolítica, da realpolitik. E, em muitos sentidos, eu diria, Marco, que a gente meio que está regredindo para o século XIX, com elementos de colonialismo, sob outras formas, e com a formação potencial de um novo concerto das grandes potências.
E a verdade é que o Trump ele sabe disso. Veja, existe muito de loucura e muito de ideologia no Trump, mas existe também uma leitura que eu vejo como lamentavelmente correta, de que o mundo do futuro, se os Estados Unidos querem continuar participando da organização dessa ordem, o mundo do futuro vai ser muito parecido com o concerto da Europa do século XIX. Né? E nesse mundo, orientado pela Realpolitik, não tem espaço para a palavra humanitário. Não está no léxico do Trump, não está no léxico do Putin e, convenhamos, nem do Xi Jinping. Esses líderes das grandes potências de hoje não estão preocupados com os impactos humanos que os conflitos causam. Eles estão preocupados com o avanço da sua posição relativa no sistema. E como tais, a sensação que eu tenho é que eles vão fazer de tudo para reestabilizar o mundo, mesmo que essa estabilidade venha a um custo humano muito alto, que é a fala do Trump sobre Gaza, né, que foi um assombro. Quer dizer, qualquer pessoa como nós que é sensível à causa palestina e que está preocupado com o que está acontecendo no Oriente Médio, recebeu com muito horror o que o Trump disse. Mas veja, na cabeça dele, fazer um resort de frente ao mar em Gaza é tanto a realização de um fetiche pessoal, ele que afinal de contas gosta de ficar lá no seu resort em Mar-a-Lago, mas é também a percepção de que na grande ordem das coisas do Oriente Médio, o povo palestino é um detalhe, é um problema, é uma pedra no sapato. E se nenhum outro presidente americano teve a falta de vergonha na cara de assumir isso, que ele assuma. Né? Me parece que é um pouco essa a leitura. Esse, obviamente, como a gente está num mundo em transição, esse não é o único jeito de se encarar o futuro. Existem outras formas, né? Por exemplo, os tech bros, o tecnofeudalismo, a gente pode falar disso depois. Se me permite, eu diria que a gente está hoje, né, diante de uma encruzilhada que pode ou nos levar de volta ao século XIX, ou de volta, se quiser, ao século XIII. Agora, sem mais senhores feudais, mas com um monte de magnata do setor tecnológico fazendo uma outra disputa em que o ganho deles é a prioridade. Mas nesse mundo do século XIX que está na cabeça do Trump, qual é o jogo? O jogo é o seguinte, ele tem um grande concorrente, nesse primeiro momento, chamado China, que na primeira passagem pelo governo ele quis enfrentar pela via da chamada guerra comercial e tecnológica, que deu parcialmente certo, mas não deu totalmente certo. E tanto não deu certo na sua integridade que agora uma plataforma de inteligência artificial chamada DeepSeek quase levou à bancarrota importantes companhias de tecnologia norte-americanas, porque a China e os Estados Unidos estão jogando muito pau a pau essa disputa da tecnologia, e o Trump não conseguiu parar a China. O Trump ele não conseguiu fazer um movimento de neutralização do avanço tecnológico chinês. E comercialmente os Estados Unidos, mesmo depois do Biden ter mantido a guerra comercial, não conseguiram parar o avanço comercial da China, não só sobre os Estados Unidos, gerando um déficit gigantesco para os americanos, como também para o resto do mundo. Então, a China é o grande inimigo. E sendo ela um grande inimigo, por mais paradoxal que isso pareça, a Rússia pode ser um aliado. E assim, eu não estou nem dizendo das possíveis relações de negócios ou em nível pessoal que Trump tenha com Putin. Mas eu estou pensando que nesse arranjo da nova geopolítica, a Rússia é uma aliada por duas razões. Primeiro, porque a Rússia vai tomar conta de um pedaço da Europa. O Trump não tem problemas em assumir que o Zelensky está sozinho nessa luta, junto com os europeus, talvez. Então, para o Trump, se os russos estão dizendo que a Ucrânia é espaço vital da Rússia, que seja. Porque a Ucrânia é desinteressante. Inclusive, não sei se você viu, nesse dia que a gente está gravando, hoje mais cedo, o Trump fez um tweet, uma postagem na sua rede social, chamando o Zelensky de um comediante de segunda categoria, chamando de ditador, né? E dizendo que se a Ucrânia quer sobreviver, ela tem que pagar não sei quanto para os Estados Unidos, porque os americanos só perderam dinheiro nessa guerra até aqui. Pois bem, então esse é o quadro.
o Trump ele provavelmente quer resolver logo, tanto a questão de Gaza quanto a questão da Ucrânia. Não só porque para ele vão ser ativos diplomáticos importantes, como o Trump quis fazer lá no primeiro mandato com a Coreia do Norte, quanto pelo fato de que uma Ucrânia entregue à Rússia, que aparentemente é o que o Trump quer, serve também para que os Estados Unidos voltem a se projetar de maneira magnânima sobre uma Europa cada vez mais combalida. E cada vez mais à direita, né? E cada vez mais à direita. O que é ótimo para o Trump também, porque uma Europa cada vez mais à direita, ela é mais eurocética, e a chance da continuidade do projeto civilizatório da União Europeia diminui. Eu estava em Bruxelas recentemente, e o papo rolando entre os operadores da União Europeia e o pessoal que trabalha lá, é um funeral. Eles têm a sensação, inclusive eu estava na Europa quando o J.D. Vance fez aquele discurso bizarro na Conferência de Munique, mas os europeus têm a sensação de que nesse concerto novo de grandes potências, a Europa não tem lugar. Porque, afinal de contas, ficaram sob o guarda-chuva dos Estados Unidos e da OTAN por 80 anos. E não terão condição de se reerguer como bloco, e aí de duas uma. Ou a Europa vai cair na sua insignificância, vai retornar à sua insignificância, ou a Europa vai fragmentar-se de novo, e talvez o que a gente veja lá é uma corrida armamentista no médio prazo entre os países da outrora União Europeia. Uma Alemanha à direita, uma França à direita, uma Espanha à direita. A Inglaterra já passou por isso, com o Brexit e tal. Então, é um cenário muito desolador. E se a Europa não tem espaço nesse novo concerto, esse novo concerto vai ter basicamente China, Estados Unidos e Rússia, sendo que a Rússia vai ser o equilíbrio, o tertius inter pares, né? Ela vai ser o país que, de alguma forma, vai garantir uma triangulação que estabilize a bipolaridade sino-americana. E olha que ironia, Marco, eu fecho aqui essa reflexão. A ironia é que, na década de 1870, foi outro republicano, Richard Nixon, que fez exatamente a mesma coisa, só que com o jogo invertido. Foi o Nixon que se aproximou da China para conter a União Soviética. Hoje é o Trump se aproximando do Putin para conter o possível concerto sino-russo, né, que era o grande temor dos últimos, 5, 6 anos. Então, me parece que nesse momento a gente está diante de um tempo muito curioso em que esse resgate do século XIX pode nos levar não a um mundo mais justo nem mais humanitário, mas certamente a um mundo mais estável. O problema é que essa estabilidade ela é profundamente excludente. A Europa não tem lugar nela, o Brasil não tem lugar nela, as potências médias não têm lugar nela. Não, e mais ainda, né? Quer dizer, a democracia não tem lugar nela. Não tem. Você tem razão. O liberalismo não tem. A social-democracia provavelmente não tem também. Né? E uma coisa que me impressiona muito, Guilherme, e você sabe disso muito mais do que eu, é que o mundo, esse mundo, que está mudando de período, né? Que está entrando numa outra era, numa outra época que nós ainda não analisamos e qualificamos corretamente, suficientemente, ele é um mundo com poucos atores progressistas, vamos usar essa palavra entre aspas, né? Porque se você olha no plano internacional, nunca houve um ator progressista, né? Quer dizer, um partido internacional que realmente organizasse um vetor no sistema internacional, né? Mas isso fez parte de algumas utopias, mas nunca se configurou, e eu acredito que não teria como se configurar. Paradoxalmente, hoje você tem uma espécie de partido de direita ou de extrema-direita se articulando no mundo, né? Esse é um dado que chama atenção, porque mesmo que não seja uma articulação presencial, mas ela tem muito de presencial, ela tem também a articulação pela tecnologia, pelas redes, né? E, em segundo lugar, quando você sai do internacional e vai para as instâncias nacionais, os partidos progressistas estão vivendo uma fase terrivelmente depressiva, né? Estão caindo, não estão conseguindo, digamos assim, vocalizar alguma mensagem de novo tipo, não estão conseguindo promover uma reorganização
de novo tipo, não estão sabendo utilizar de maneira inteligente a própria tecnologia digital, a tecnologia das redes. Ou seja, o cenário é assustador, né? Quando a gente olha tanto para o mundo, que você falou muitíssimo bem, quando a gente olha para dentro dos países, incluindo o próprio Brasil. Quer dizer, nós não estamos numa fase particularmente boa, independentemente da popularidade do Lula, né? Quer dizer, então, isso cria um cenário em que pode ser que o futuro não seja uma volta ao século XIX, mas seja um mergulho no vazio, num túnel no qual se vê poucas saídas, poucas luzes, né? Quer dizer, há um cenário que é preocupante e sob o comando de uma articulação, seja sino-americana, russo-americana, russo-chinesa, esse triângulo que está se formando nessa nova ideia de Guerra Fria, vamos dizer assim, né? Independentemente do que aconteça com esse triângulo, o mundo está indo para um cenário extremamente assustador, né? Marco, eu concordo, e esse é um tema que você domina muito, que é pensar a questão da direita e da esquerda hoje. Eu poderia contribuir dizendo o seguinte: a esquerda e a direita, elas vivem momentos muito distintos hoje. Talvez seja necessário a gente reconhecer, inclusive, que vivemos uma onda conservadora. Eu não gosto de falar disso nesses termos, porque esse foi o artigo que o Jair Bolsonaro publicou na Folha de São Paulo logo depois da vitória do Trump. Aceitem a democracia, estamos diante de uma onda conservadora e ninguém vai nos parar. Mas eu acho que tem um fundo de verdade nessa percepção, que é a seguinte: o mundo que se abre, principalmente pós-2008, é um mundo em que a frustração econômica com a globalização e com a democracia, econômica e cultural, né? A frustração com relação à democracia e à globalização, que são frutos da ordem antiga, ela se canalizou para a guerra cultural. E aí, a esquerda não conseguiu pegar esse sentimento de frustração coletivo e difuso daquele momento e transformá-lo numa plataforma política coerente. E a direita conseguiu. A esquerda hoje, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que você tem basicamente duas esquerdas, talvez uma terceira esquerda. Você tem uma esquerda que é identitária, com todos os méritos e com todos os problemas. Você tem uma esquerda que ainda é trabalhista, ainda é de fundo marxista, ainda tem uma leitura de mundo orientada para análise de classe. Você tem uma esquerda social-democrata. E essas esquerdas raramente dialogam entre si, muitas vezes não estão juntas no fronte, estão brigando e estão se sabotando de maneira fratricida. Enquanto a direita conseguiu uma coisa super interessante, que é a seguinte: em que pesem as diferenças de Bolsonaro, Milei, Narendra Modi, Orbán, Netanyahu e Trump, todos eles se unem em torno de 4 ideias básicas. Deus, pode ser outro Deus, mas é Deus. Um Deus. Pátria, e Deus e pátria formam esse binômio nacionalismo religioso, que é um fenômeno real da contemporaneidade. Família, que aí tem uma questão também do olhar para o imediato, né? A família imediata e tal. E tem o quarto elemento, que é a liberdade. A direita descobriu uma chave de unificação da sua causa em nível transnacional, que é a ideia da liberdade. E a liberdade, ela não é a liberdade como a gente a concebe, uma liberdade pluralista, uma liberdade cheia de nuances, uma liberdade com responsabilidade, para usar uma expressão comum do pensamento liberal clássico. Não. A gente está falando de uma liberdade irrestrita, que serve para tiranizar, que serve para discriminar, que serve para dominar. É uma liberdade em que, no fim das contas, a gente regride a um mundo robesiano em que o que vale é a lei do mais forte. Essa é a liberdade que esses caras querem. Agora, essa liberdade ela acaba sendo muito favorável à própria causa da direita por uma razão muito simples. E aí eu trago o elemento da rede social.
quando você avalia corretamente que a esquerda não dominou bem os elementos de comunicação e de articulação política contemporâneos, né, que são basicamente as redes sociais, eu acho que você tem razão nisso, mas isso se deve, sobretudo, ao fato de que a dinâmica das redes sociais ela opera a partir de duas coisas, que é a hipersimplificação da mensagem e a propagação de mentiras, que nunca fizeram parte do discurso sistemático da esquerda. A esquerda sempre foi muito moralista, muito, sabe, ciosa do seu lugar, da sua fala, da maneira como constrói mensagem política, e sempre foi muito complexa na sua mensagem, até de maneira exagerada, acadêmica demais e tal. E a dinâmica das redes sociais e dessa liberdade incondicional de falar qualquer coisa, ela acaba favorecendo a direita e prejudicando a esquerda nesse campo. E eu juro que eu não tenho uma resposta para isso. Eu não sei como que a esquerda e a direita poderiam se reorganizar. Eu não sei como a esquerda, desculpa, poderia se reconstruir num mundo como esse. Então, eu acho que esse é um momento muito, muito crítico que a gente está vendo. Uma falta total de alternativas políticas à esquerda. As que tem ainda hoje no mundo, elas estão combalidas, elas estão passando por dificuldades, ou estão muito velhas, tem isso também, né, essa questão da não renovação política, ou estão perdidas no seu próprio discurso. E, ao mesmo tempo, você tem um apelo que também não é típico da esquerda, que é o apelo ao homem forte. O homem forte no sentido strongman, né, em inglês, que é o autoritário, é o autocrata. A esquerda produziu alguns autocratas que estão aí existindo hoje, Nicolás Maduro certamente é um deles, Daniel Ortega e tal, mas assim, o discurso autocrático combinado com essa dinâmica eleitoral que a gente tem, ele está produzindo populistas de extrema direita. E esses caras têm conseguido fazer muitas coisas. E aí eu volto ao ponto para encerrar, para amarrar. Esse mundo povoado por populistas autocratas, com um discurso muito alinhado em Deus, Pátria, Família e Liberdade, permite uma transnacionalização da causa da extrema-direita que está indo muito longe. E que, claro, é insuflada pelos próprios tech bros, essa turma das big tech, que tem como modelo de negócio um discurso radicalizado, polarizado e hipersimplificado, que é o que abastece a direita. Então, de certa maneira, está todo mundo junto nessa grande aliança transnacional, que eu diria é hoje mais eficiente e mais forte do que talvez o Partido Comunista de Moscou jamais tenha sido, assim, do ponto de vista das suas consequências imediatas e de curto prazo para o planeta. A direita fantasia muito a história de Foro de São Paulo, a história de Grupo de Puebla e tal, mas a verdade é que a direita foi muito mais competente nesses últimos anos em se organizar transnacionalmente, e os efeitos estão sendo sentidos. E fez isso num espaço de tempo muito curto, né? Porque se você voltar 20 anos atrás, você não tinha isso. A esquerda, de certo modo, prevalecia com essa narrativa globalizante e etc. Né? E a direita, a extrema-direita, ela não só se organizou de maneira muito rápida no mundo, como se fez isso de maneira muito eficiente, usando os recursos tecnológicos, né, e usando o sentimento de abandono que muitas populações passaram a ter em função de um modo de globalizar que foi extremamente seletivo e negativo para uma parte grande do mundo. Né? Guilherme, nós vamos ter que encerrar porque nós já passamos dos nossos 60 minutos protocolares, e esse papo aqui poderia se estender por mais 3 horas. Eu espero que a gente possa voltar a se encontrar aqui, porque você deixou aí um leque de temas a serem explorados, discutidos. Eu adorei a sua visão do mundo atual, o modo como você se posiciona, e eu só posso te agradecer toda essa disponibilidade e essa verve tua muito afiada e muito modesta ao mesmo tempo. Você não é nem um pouco prepotente como o nosso personagem Trump mostra ser. Eu te agradeço muito e foi ótimo esse papo. Espero que você tenha gostado
e que a gente possa se encontrar de novo aí no decorrer dos meses. Marco, foi um prazer enorme, te admiro desde sempre, né? A gente teve ali um contato no Santiago Dantas, tive o prazer de poder ter vivido isso um pouco de forma mais próxima e agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, espero que a gente se encontre de novo, às vezes não precisa ser num programa, né? Pode ser em outros espaços para a gente continuar essa conversa, que é uma conversa que certamente vai dominar a nossa cabeça por muitos e muitos anos daqui para frente, não é uma coisa só de momento, e vamos ver se a gente consegue serenidade, isso vale para a gente, vale para todo mundo que está nos assistindo, né? Serenidade para a gente poder, inclusive, fazer uma análise mais fria, uma análise de mais longo prazo do que está acontecendo, sem se render ao pessimismo imediato, mas ao mesmo tempo também com uma certa frieza de entender que o mundo que vem por aí não vai ser fácil para ninguém. A ideia do programa Diálogos é justamente essa, né? Porque o ponto de vista que nós usamos no início das discussões é que o debate público brasileiro, não só brasileiro, ele está muito mal parado, né? Quer dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande de dialogar, como você falou, com serenidade e de maneira reflexiva. Vamos pensar juntos, né? Não, o que a gente assiste é sempre uma marcação de espaço, de interesses, né? Muito cancelamento, muitos vetos, muito confronto retórico de narrativas e assim por diante. Então, foi muito bom e vamos acertar aqui as nossas agendas para voltarmos a nos encontrar. Valeu, Marco. Até a próxima. O programa Diálogos está terminando aqui e eu convido a todos para continuarem a nos seguir nas semanas, nos meses, nos anos que virão pela frente. Até mais ver. Foi um prazer falar com vocês.